Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:11, olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 10 de março de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta quinta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Unifines realiza projeto Imposto de Renda Solidário. Mentoria Pegadas do Cerrado será realizada hoje a partir de 4 da tarde em Mineiros. Dívidas atrasadas. Mutirão Nacional de Renegociação orienta consumidores endividados. Presidente sanciona a lei que determina a volta de grávidas ao trabalho presencial. Petrobras anuncia reajuste nos preços da gasolina e do diesel. Ninguém acerta a Mega Sena acumulada e prêmio vai a 130 milhões de reais. Reunião entre ministros dos dois países, Ucrânia e Rússia, termina sem progresso para um cessar-fogo. Polícia deflagra mega operação contra tráfico de drogas em Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:12, uma ótima tarde para você. Bem-vindos à edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Em meio à disparada dos preços do petróleo, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira reajuste nos preços da gasolina e do diesel após quase 2 meses de preços congelados nas refinarias. Após 57 dias sem reajustes, a partir do dia 11, a Petrobras fará ajuste nos seus preços de venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Foi o que informou a estatal em comunicado. A partir desta sexta-feira, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para distribuidoras vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo, foi o que afirmou a estatal. Para o GLP, o preço médio da venda para as distribuidoras vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos, refletindo um reajuste médio de 62 centavos por quilo. O produto não era reajustado há 152 dias. E a Caixa Econômica Federal sorteou na noite de ontem as dezenas do concurso 2.461 da Mega Sena. E mais uma vez não houve acertador do prêmio principal. Quase 300 pessoas acertaram a quina. Os números sorteados foram 8, 11, 16, 21, 32 e 37. A quina teve 278 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 34.308,42. A quadra teve 17.238 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 790,42. O próximo sorteio da Liana será no sábado e a previsão do prêmio é de 130 milhões de reais, o maior do ano e um dos 10 maiores em concursos regulares da história da Mega Sena. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a indicação do deputado estadual Humberto Aidar ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. O texto deve ir para a votação em plenário. O deputado Humberto Aidar iniciou a reunião ordinária, mas assim que o projeto de indicação foi colocado em apreciação, o parlamentar passou a presidência da sessão ao vice-presidente do deputado, Dr. Antônio, para ser sabatinado pelo colegiado. A matéria foi relatada pelo deputado Virmondes Cruvinel, que deu parecer favorável à indicação. Com a saída de Aidar da casa, Dr. Antônio deve assumir a presidência da CCJ. Deputados que participaram da sessão foram unânimes em apoiar a indicação de Humberto Aidar para o TCM. O parlamentar tem bom trânsito entre os colegas e foi essencial para o andamento de matérias caras ao governo estadual durante os primeiros anos de mandato. Por isso, não deve encontrar resistência no plenário. Jornal do Meio-Dia.
12:16, vamos agora ao boletim da Polícia Rodoviária Federal nas últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou 4 acidentes com 3 pessoas feridas. Mais de 300 motoristas foram flagrados em infrações diversas, com destaque para a não utilização do cinto de segurança, ultrapassagem e especialmente alcoolemia. Só para lembrar, para quem é flagrado alcoolizado, a multa de quase R$3 mil, o cidadão poderá ficar até 12 meses sem dirigir e o pior, sua carteira suspensa poderá lhe render muita dor de cabeça. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E no esporte, o Fluminense está cada vez mais perto da fase de grupo da Copa Libertadores. O time venceu o Olímpia por 3-1 no Newton Santos nesta quarta-feira e terá vantagem no último confronto antes da etapa principal do maior torneio de Clube das Américas. Cano 2 vezes e Luiz Henrique garantiram a vitória tricolor. Derlis Gonzalez contou para os visitantes. Agora um jogo separa o Flu da fase de grupos da Copa Libertadores. Os tricolores terão vantagem no Paraguai e podem até perder por um gol de diferença sem perder a vaga. Uma derrota por 2 gols de diferença levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que marcar fora de casa não é mais critério de desempate na competição. Com imposição e superioridade do início ao fim, o Internacional bateu o Grêmio no clássico atrasado da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, por 1-0, igualando os 18 pontos do arquirrival. O jogo da Liana seria no dia 26 de fevereiro, no mesmo Beira-Rio, mas acabou adiado após o ônibus tricolor ser atacado por pedras, atingido na cabeça. Vila Sante foi parar no hospital com traumatismo craniano. E no agronegócio, com crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior, a produção de grãos deve chegar a 256,7 milhões de toneladas, conforme aponta o 6º levantamento da safra 2021-22, realizado pela Conab. Publicado nesta quinta-feira, o documento mostra ainda um incremento de 4,3% na área a ser plantada, estimada em 72,7 milhões de hectares, o que corresponde à incorporação de 3 milhões de hectares, influenciado, sobretudo, pelo crescimento da área de soja e milho. Apesar da expectativa de aumento na colheita, quando comparada com o resultado obtido na safra 2021, observa-se uma leve perda na produção de 0,9% sobre o volume divulgado no último mês, quando eram esperadas 268,2 bilhões de toneladas. A queda é reflexo da forte estiagem verificada, sobretudo, nos estados da região sul do país e no centro-sul do Mato Grosso do Sul. O clima adverso impactou de maneira expressiva as produtividades das lavouras de soja e milho, primeira safra principalmente. Com o plantio encerrado da soja em 40,7 milhões de hectares, acréscimo de 3,8% na área plantada em relação à safra 2021-22, as atenções se voltam para o andamento da colheita da oleaginosa, que já ultrapassa 50% em todo o país. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, tá chegando a Brasília, vindo de Varsóvia, Polônia, o KC-390, o grande avião fabricado no Brasil, o avião brasileiro de transporte militar. Tá trazendo 42 brasileiros, tá trazendo 5 argentinos, 20 ucranianos, 1 colombiano. Lá dentro estão 14 crianças, 8 cachorros e 2 gatos. Vieram até os companheiros de rabo e pelo de famílias brasileiras que lá estavam. O presidente Bolsonaro vai esperá-los na base aérea. Bom, quem está muito feliz é o campo brasileiro, é a agropecuária, porque os russos garantiram, Putin deu a palavra e está mantendo, fertilizante, potássio, vindo para o Brasil. E mais do que isso, certamente estava se prevenindo com essa guerra, e durante janeiro e fevereiro, os russos aumentaram em 194% a importação de carne brasileira, segundo informação da Associação Brasileira dos Frigoríficos, a Abrafrigo. Eu queria lembrar que essa noite, de 9 para 10 de março,
em 1945, num único bombardeio, com bombas incendiárias em Tóquio. Os americanos mataram, segundo os bombeiros da época, 97 mil pessoas no fogo, porque as casas de Tóquio eram, ainda tem hoje, mas era muito mais, de madeira e papel. E números de hoje falam em 125 mil mortos, nessa noite de 9 de março para 10 de março, em 1945. Sabe por que eu estou lembrando? É porque eu estou vendo a guerra da propaganda, né? E em guerra a verdade é que mais é a primeira vítima. Segundo números da ONU até ontem, morreram nesse conflito lá na Ucrânia 516 civis. Vou repetir o número de mortos lá em Tóquio com bombas incendiárias que queimaram a cidade. 125 mil numa noite. Eu não sei se vocês notaram que as rotas de fuga estão todas abertas, não foram bombardeadas as ferrovias, nem as rodovias, né? Já teriam saído 2 milhões de ucranianos, ou de refugiados, e continuam abertas, né? Porque é aquilo que os russos disseram, a intervenção cirúrgica. Eles ontem disseram que não querem derrubar o governo, nem ficar ocupando a Ucrânia. E aí o Zelensky, o cômico que virou presidente, disse que ele já nem pensa mais na OTAN, de botar a OTAN lá dentro, só que a OTAN já tem laboratórios biológicos lá dentro. O Financial Times, que eu li ontem, disse que os Estados Unidos despejaram bilhões em armas lá dentro da Ucrânia, né? E ele disse que, então, Zelensky disse que não à OTAN, que reconhece a soberania dos rebeldes, né? Que ele vinha perseguindo nos últimos anos, com repressão muito severa, aquela região de Donbass, né? E também Crimeia. E aí os russos se retiram de lá, né? Parece que está se encaminhando, tomara que se encaminhe para isso. Agora, o que eu fico sem entender são as sanções americanas, que estão cobrando dos americanos. Os americanos estão sendo sancionados pelo presidente Biden. Estão pagando mais preço de gasolina, porque parou de comprar petróleo dos russos. Aliás, só para lembrar, a Europa, mais de 1/3 do petróleo da Europa vem da Rússia. E o gás que esquenta a Europa. A Lituânia, que não deixa passar o nosso fertilizante, lá da Belarus, para vir para cá, depende de 83% do petróleo russo. Bom, mas voltando aos americanos, né? Vejam só, saíram de lá 80 empresas, como Shell, Amazon, Unilever, Adidas, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Rolex, até o New York Times deixou de dar notícia de lá, né? Eu vi que tem até um brasileiro, bailarino do Bolshoi, que saiu também. Meu Deus, as pessoas, eu não sei, é sanção para os dois lados. Ele está se punindo, esse bailarino, assim como todas essas empresas estão perdendo muito. Sabe quem está ganhando? A indústria bélica americana. Essa está ganhando bastante. Elas estão ganhando muito mesmo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br.
Meio-dia e 25, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, e já destacaremos para você que a Unifins está realizando o projeto do Imposto de Renda Solidário. Mentoria Pegadas do Cerrado será realizada nesta quinta-feira a partir de 4 da tarde em Mineiros. Dívidas atrasadas, mutirão nacional de renegociação orienta consumidores endividados. Não saia daí. Voltamos já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 28, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E começa nesta quinta-feira a convocação de candidatos que se inscreveram na lista de espera do SISU 2022/1. O programa permite que estudantes com melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, conquistem vagas para universidades públicas. A nova chamada será feita diretamente pelas instituições de ensino, por isso os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, divulgados em seus próprios editais. Nessa chamada, as instituições vinculadas ao programa vão utilizar a listagem para preencher vagas que não forem ocupadas na chamada regular. Teve o prazo de matrícula encerrado na terça-feira, dia 8. O programa da Liana ofereceu para o primeiro semestre deste ano 221.790 vagas, mais de 84,5% delas foram para instituições federais, universidades e institutos. As vagas foram para 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior de todo o país. E um automóvel Renault Sandero, tomado de assalto em Rio Verde, circulava com placas clonadas e foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, na cidade. Por volta de 17 horas, policiais rodoviários federais pararam o veículo para fiscalização na BR-060, perímetro urbano de Rio Verde. A mulher que conduzia afirmou ter adquirido o veículo de terceiros através de um anúncio em rede social. Especialistas em combate a fraudes veiculares, os policiais suspeitaram dos sinais identificadores do carro e aprofundaram a fiscalização, descobrindo que aquele veículo trafegava com placas clonadas similares às de um carro de Goiânia. A equipe conseguiu contato com o proprietário, que disse ter sido tomado de assalto em Rio Verde meses atrás. A condutora do veículo afirmou acreditar que o veículo era de boa procedência e ainda estava pagando pelo carro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Rio Verde. Jornal do Meio-Dia. Presidente sanciona lei que determina a volta das grávidas ao trabalho presencial. Vamos conferir os detalhes nesta matéria com Estefânia Araújo. Camila está grávida do primeiro filho e ficou assustada ao saber do projeto de lei que muda as regras de afastamento da gestante do trabalho presencial. Com essas novas ondas e surtos que estão dando agora, a gente fica muito desprotegido, né? Aí eu acho perigoso, muito perigoso. A medida de afastamento de mulheres grávidas do local de trabalho está em vigor desde o ano passado. A nova lei deve ser publicada nesta quinta-feira e faz com que as gestantes que já tenham concluído o esquema vacinal, tomado a primeira e a segunda dose contra a Covid-19, já voltem de imediato para os seus postos de trabalho. Luiz Gustavo é advogado especialista em direito do trabalho e explica que mulheres que escolherem não se vacinar também devem voltar. Se ela decidir em não se vacinar, ela assina um termo de consentimento, mas também pode retornar ao trabalho. Se ela está com comorbidade, por exemplo, ela não é obrigada a voltar e é necessário então um atestado médico da sua médica recomendando esse afastamento. O afastamento do trabalho presencial só é mantido para a mulher que ainda não tenha completado o ciclo vacinal. Mas é importante se atentar aos cuidados no local de trabalho. A pandemia não acabou, nós estamos em um período de diminuição das infecções por Covid. No entanto, a gente ainda tem relato de casos. Então, como é que a gente pode fazer para diminuir os riscos? A gente pode vacinar, higienizar as mãos com bastante frequência, evitar tocar o nariz, a boca e o olho, evitar tocar em locais em que as pessoas tocam o tempo inteiro, manipulam, como corrimão de escada, maçaneta de porta, e depois não higienizar as mãos. E se a empresa não fornecer as condições necessárias, o advogado explica que a gestante deve procurar seus direitos. Se a empregada gestante retorna ao trabalho, identifique que ela lá não tem um distanciamento adequado, a sala não é arejada, não tem álcool em gel, às vezes não tem nem condições de fazer uma higiene das mãos. Então ela deve conversar com o seu empregador, solicitar que ela tenha condições no ambiente de trabalho, porque ele é responsável por isso.
Se de fato nada for feito, tem que recorrer aos órgãos de fiscalização, Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Stephanie Araújo, da Agência Brasil Central. E no esporte, a eliminação precoce do Vasco na Copa do Brasil pode ser sinal de mais uma temporada sem muitas ambições para o Clube Cruz Maltino. Com a queda nos pênaltis para o Juazeirense depois do empate em 1-1 na noite dessa quarta-feira, a equipe carioca deixa de embolsar uma quantia milionária, além de reduzir o calendário do restante do ano. O prejuízo financeiro foi o primeiro impacto causado na equipe. Sem avançar para a terceira fase da competição, o Gigante da Colina deixou de embolsar 1,9 milhões de reais em premiação. Por mais que o time esteja nas vias de concretizar a sua mudança para a Sociedade Anônima de Futebol, a quantia não é baixa. Além disso, no calendário da equipe restam apenas a disputa do restante do Campeonato Carioca e a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vasco é o quarto colocado na disputa geral, faltando apenas uma rodada antes do fim da Taça Guanabara. A tendência é que a equipe avance, dependendo do resultado do Botafogo, que é o terceiro colocado com os mesmos 19 pontos, a equipe da Colina poderá enfrentar Fluminense ou Flamengo nas semifinais. O próximo jogo do Vasco é no domingo contra o Audax, no estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis. E a eliminação do Paris Saint-Germain para o Real Madrid na Champions League desencadeou a revolta de alguns jogadores no vestiário. É o que revela o jornal espanhol Marca, que nessa quinta-feira afirmou que Neymar e o goleiro Gianluigi chegaram a quase trocar socos após uma discussão. Segundo o jornal Daliano, o atacante brasileiro reclamou com o goleiro italiano por conta do lance que originou o primeiro gol merengue. Donnarumma acabou perdendo a bola para Benzema. O francês tocou para Vinícius Júnior, que devolveu para o veterano deixar tudo igual no placar. Ainda de acordo com o jornal, o goleiro italiano não teria se calado e apontou um erro de Neymar, que perdeu a bola no início da jogada, que originou o segundo gol do Real. A partir daí, eles precisaram ser separados por companheiros para que não se agredissem. Esse fato não foi o único episódio de agressividade registrado na comitiva do clube francês após a derrota. Segundo uma rádio espanhola, o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e o dirigente Leonardo teriam tentado invadir o vestiário dos árbitros após o jogo. O motivo da revolta dos dois seria o lance envolvendo Donnarumma e Benzema no primeiro gol madridista. O PSG acabou perdendo para o Real Madrid de virada por 3-1 e foi eliminado da Champions, ainda nas oitavas de final. Mbappé abriu a contagem para o time francês, mas Benzema marcou os 3 do Real, garantindo a classificação. E no agronegócio, os preços da soja voltam a subir na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. As cotações subiam por volta das 8h20 da manhã, entre 16 e 21,5 pontos, levando o maio a $16,88 e o julho a $16,59 por bushel. O mercado recupera assim boa parte das baixas observadas na sessão anterior. Os traders seguem focados na oferta quebrada da América do Sul, a demanda agora concentrada nos Estados Unidos, bem como as altas nos derivados, que ajudam a puxar os preços dos grãos. Tanto o óleo quanto o farelo sobem mais de 1% na manhã dessa quinta-feira, com o óleo liderando dos ganhos. Ainda nesta quinta, o mercado espera pelos novos números que o Departamento de Agricultura americano traz sobre as vendas semanais para exportação. Ontem, em seu boletim mensal de oferta e demanda, o departamento elevou a sua estimativa para as exportações norte-americanas, porém de forma bastante modesta. A projeção passou de 55,79 para 56,88 bilhões de toneladas. Em contrapartida, as importações da soja da China foram revisadas de 97 para 94 milhões de toneladas. Além disso, o departamento americano ainda aumentou as exportações norte-americanas de óleo de soja. E aqui em Mineiros, Daliana, uma iniciativa vai permitir que a população conheça um pouco mais a região turística Pegadas no Cerrado, que engloba os seguintes municípios: Mineiros, Jataí, Santa Rita do Araguaia, Serranópolis, Chapadão do Céu, Rio Verde, Maurilândia, Tuverlândia, Caiapônia, Piranhas, Paraúna e São Luís dos Montes Belos. Participando ainda como parceiras no projeto Jussara e Portelândia. A região conta com opções de turismo de aventura, ecoturismo, tecnologia e cultura, além de trilhas balizadas nas normas da ABNT-NRB. Riquezas naturais e culturais como sítios arqueológicos, piscinas naturais, águas termais, oferta de hospedagem, confortáveis pousadas e a tradicional culinária goiana completam um cardápio de atrativos. O evento será realizado de forma online com a seguinte pauta: a primeira etapa, nivelamento dos mapeamentos situacionais, Programa Turístico 4.0. A segunda etapa, governança pública, privada, universidade, instituições e entidades além da sociedade. A terceira etapa, diagnóstico do município com mapeamento das potencialidades.
A quarta etapa, mobilização e sensibilização. A quinta etapa, missões técnicas. Sétima etapa, capacitações e consultorias. E a oitava etapa, diagnóstico DTI, destinos turísticos inteligentes. Jornal do Meio-Dia. 12:37. O projeto Imposto de Renda Solidário da Unifimes, em parceria com a Receita Federal, começa no próximo dia 14 e vai até o dia 29 de abril. O objetivo do projeto é atender pessoas físicas que não têm a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda este ano. Quem dá mais detalhes sobre o assunto é o professor do curso de Contabilidade da Unifimes, Daniel Rezende Freitas. Vou esclarecer um pouco sobre o projeto Imposto de Renda Solidário da Unifimes. Nós já realizamos isso aí já há vários anos, né? Então é uma parceria da Unifimes com a Receita Federal, onde existe um núcleo de apoio fiscal contábil que chama NAF. Agora, do dia 14, a partir de segunda-feira, a gente começa, né, a fazer declarações de imposto de renda para a comunidade local, quem estiver aqui próximo também, né, que são as declarações de imposto de renda da pessoa física, e vai até o dia 29 de abril. Atende as pessoas que não têm aquela obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda no modelo completo, que aí deve procurar um contador. Então a gente ajuda as pessoas, assim, pequenos produtores rurais, pessoas físicas, principalmente aquelas pessoas que às vezes tiveram alguma retenção no imposto de renda durante o ano passado e que quer ter essa restituição de volta e às vezes tem essa dificuldade. Mas aí eu quero lembrar que quem é que tem que fazer declaração de imposto de renda? Então, pessoa física que teve rendimento acima de 28.560 praticamente, né, acima disso aí, é obrigada a declarar. Pessoa que tem atividade rural, né, um produtor rural aí, um pequeno produtor rural que teve algum rendimento acima de praticamente R$142.800 também é obrigado, né? Quem teve ganho de capital, o que é ganho de capital? Quando eu vendo um carro, eu vendo uma casa e do preço que eu vendi pro preço que eu comprei, eu ganhei alguma coisa, eu sou obrigado a declarar. Quem por acaso, está na moda hoje em dia, né, o povo colocar dinheiro na Bolsa de Valores, então quem teve algum investimento em Bolsa de Valores, mesmo que perdeu dinheiro, tem que declarar. E quem teve durante o ano de 2021 posse ou propriedade de qualquer bem, então são obrigados a declarar. Mas se a pessoa tem uma renda pequenininha e tal, ele tem que procurar alguém para pagar, né? Então a gente faz essa declaração de renda gratuitamente. Então é uma forma que os estudantes estão praticando, né, contribuindo com a comunidade. A gente não cobra, né? É um serviço que não é cobrado, a gente simplesmente solicita para quem puder, né, puder trazer e doar 1 quilo de alimento não perecível, que no final desse projeto, do Imposto de Renda Solidário, a gente faz a doação desses alimentos. Então, o projeto é isso aí. Quem tiver interesse, mesmo que não seja obrigado a declarar, mas ter sua declaração como uma maneira de ter ali uma prestação de contas, tudo ok com a Receita Federal, nós estamos à disposição. Pode procurar o NAF, né, ali na recepção da Unifimes, que o pessoal da recepção vai direcionar direitinho, mas a gente vai estar atendendo no bloco Dr. Carlos, na sala 4. Quem quiser e precisar fazer sua declaração de imposto de renda, o que precisa levar? Lembra que você precisa levar seu olerite, tudo que você teve de rendimento no ano de 2021, caso você tenha gastos com educação com você mesmo ou com filhos, né? E despesas médicas. Então, se você teve durante o ano de 2021, qualquer retenção de imposto de renda, que seja R$50, você pode resgatar esse valor de volta, né? Se a declaração for feita no modelo simplificado, nem precisaria muito desses documentos de gastos. Mas, por via das dúvidas, são esses os documentos que tem que trazer. Então, comprovante de renda, que pode ser os olerites, e talvez seja interessante também, não custa nada se trazer os gastos com saúde e com educação. Então, fica o convite para a comunidade mineirense, né? Quem tem aí uma declaração de imposto de renda que quer fazer e não está enquadrado nas obrigatoriedades, né? A gente está à disposição tanto para fazer quanto para prestar esclarecimentos. 12:42, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 10 de março. E já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Reunião entre ministros dos dois países termina sem progresso para um cessar-fogo. Polícia deflagra mega operação contra tráfico de drogas em Goiás. 38 pessoas já foram presas.
Os detalhes você vai saber já já, não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:44, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que busca equilibrar interesses dentro da Câmara entre oposição e base para que o debate sobre o projeto de lei que libera a exploração mineral em terra indígena seja discutido sem assodamentos. Nessa quarta-feira, a urgência do projeto foi aprovada. Como antecipou o blog, a articulação foi feita entre o Palácio do Planalto, Lira e a base do presidente na Câmara. Mas Lira diz que o projeto não é dele e que é preciso chegar a um acordo no grupo de trabalho que vai debater o tema. No entanto, ele defende a aprovação do projeto. Caberá a Lira escolher um relator para o projeto quando chegar ao plenário, o que ele calcula que ocorrerá no dia 10 de abril. Segundo ele, o perfil do deputado não será nem ambientalista e nem pró-exploração. E não houve progresso para se chegar a um cessar-fogo no encontro que aconteceu entre os ministros de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e Rússia, da Sergei Lavrov. Kuleba afirmou que não foi fácil ouvir Lavrov durante o encontro e que a Ucrânia não vai se render, que a lista de demandas do russo é na prática uma exigência de rendição. Para ele, Daliana, a narrativa do russo é que eles vão seguir com as agressões até que a Ucrânia atenda essas demandas. Segundo o ucraniano, o russo seguiu com a retórica tradicional durante o encontro que os dois tiveram na Turquia nesta quinta-feira. Ele afirmou que a situação mais difícil no momento é em Mariupol, no sul do país. Segundo Kuleba, ele pediu um corredor humanitário na cidade, mas Lavrov não se comprometeu. Kuleba disse que está pronto para outros encontros neste formato. E a Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta quinta-feira uma operação de combate ao tráfico de drogas na região sudoeste do estado, com a participação de 200 policiais. E até o momento, 38 pessoas já foram presas. De acordo com a Polícia Civil Goiana, a Operação Tentáculos tem como objetivo cumprir 45 mandados de prisão temporários, 5 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão. A operação, aliás, acontece nos municípios de Paranaiguara, Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Caçu, Jataí e Rio Verde. Jornal do Meio-Dia. E segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, o total de famílias brasileiras com contas atrasadas ou dívidas é o maior em 12 anos e alcança 27% dos lares do país. A matéria é de Rafaela Soares. Consumidores que querem renegociar alguma dívida em atraso podem participar do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira até o dia 31 de março. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e o PROCON. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada no começo do mês e desenvolvida pela Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Rio de Janeiro, o número de famílias com contas em atraso ou dívidas atingiu 27% dos lares do país, o maior patamar desde março de 2010. Uma das pessoas nessa situação é a secretária Elaine Lima, do Rio de Janeiro. Ela espera resolver os empréstimos atrasados e o nome negativado por 2 instituições financeiras. Se eu conseguisse deitar na cama, a cabeça no travesseiro, dizer graças a Deus, minhas contas estão pagas, não devo nada a ninguém. Eu recebo X, mas com esse X eu consigo pagar o que eu devo e ter um pouco de conforto dentro da minha casa. Poxa, seria ótimo. Seria muito gratificante. Uma plataforma exclusiva foi criada para a mediação dos conflitos, o www.consumidor.gov.br. Segundo o economista César Bergo, o mutirão é uma forma de atender os interesses das duas partes. É interesse também dos credores resolver o problema. Eles não querem ficar com a dívida. Então, a renegociação é bom para eles e bom também para o consumidor. Mas ele deve ficar atento com relação às cláusulas da renegociação, sobretudo com relação à taxa de juros, a ser cobrada. Muitas vezes é um financiamento antigo que tem uma taxa de juros mais baixa. Durante o projeto, além de poder negociar contas em atraso, o consumidor terá acesso a um material exclusivo de educação financeira. É o que explica o diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumo e Autorregulação da FEBRABAN, Amaury Oliva. É uma oportunidade não só para colocar as contas em dia,
mas também para que possa fazer os cálculos, repensar aqueles custos que são desnecessários e também ter mais saúde financeira. O mutirão acontece no mês que é comemorado o Dia do Consumidor e conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras na plataforma criada. Reportagem Rafaela Soares. 12:49. E a quinta-feira começou com os preços futuros do milho ainda operando em campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações permaneceram com altas e baixas, mas ao contrário de ontem, a primeira posição caía enquanto as demais subiam, isso por volta das 9h21, horário de Brasília. O vencimento março 22 era cotado a R$ 101,70, uma queda de 0,20%. O maio 22 valia R$ 103,38, uma alta de 0,76%. O julho 22 era negociado R$ 97,58 e o setembro 22 tinha um valor de R$ 97,50, uma elevação de 0,81%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, os portos brasileiros estão pagando ao redor de R$ 105 a R$ 107 a saca para os novos negócios de exportação, o que já é menos do que os 112 registrados na semana anterior. Jornal do Meio-Dia. 12:50 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência de maior gravidade, já a Polícia Civil registrou algumas situações referentes àquele caso do homem que foi preso, por praticar o crime de estelionato. Ele era um suposto, vendedor de imóveis planejados. O fato é que ele pegava o dinheiro da galera e nada de entregar os produtos. A polícia descobriu que ele agia aqui na cidade de Mineiros e também na cidade de Rio Verde. Então ele foi preso, identificado e preso pela polícia e encaminhado até a delegacia para apuração dos fatos. E foram diversas pessoas que acabaram caindo neste golpe, achando que estavam comprando aí o seu móvel planejado, muita gente juntando aí o dinheirinho para poder terminar, construir a sua cozinha, o seu quarto, enfim, ter o seu sonho realizado, e este elemento aí brincando, com estes sonhos. Mas a polícia tá aí, não tá de brincadeira e acabou prendendo este camarada. Ainda tivemos mais uma vez um estelionato onde uma pessoa, que anunciou uma moto aí na rede social Facebook para vender, um outro rapaz se interessou, mas na realidade tinha um atravessador, alguém no meio, e essa pessoa é quem recebeu o dinheiro transferido aí pelo comprador, O vendedor mesmo aí da motocicleta ficou sem ver a grana. E quem estava comprando no prejuízo. Foi registrado um boletim de ocorrência na delegacia de polícia também. Estas então as ocorrências registradas nessas últimas 24 horas. Da redação J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.